a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa repousar em nossos corações. Queridos irmãos, amados no Senhor, em tempo de crise, o que fazer? Pandemias, pânico, medo, pessoas assustadas, semblantes caídos, desconfiança, de aperto de mão, de abraço. Existe exatamente um espírito do medo reinando. Mas acontece que a Bíblia fala de homens e mulheres que oraram, tiveram vidas de oração, como Ana, como Jó, como Estevão, Paulo e outros homens de Deus. Eu quero falar nesta manhã sobre oração. E eu quero fazer uma pergunta a todos. Você, quando saiu de casa, você orou para vir à igreja? Você orou pelo pão de cada dia que está na sua mesa, agradecendo a Deus? Você orou pela vida, pelo dom que Deus lhe deu? No primeiro livro de Samuel, nós vamos ver uma passagem profunda, importante, a respeito de uma mulher que levou a vida em oração e teve vitória através da oração. Essa mulher era hostilizada, essa mulher era humilhada, mas ela recorreu a Deus em oração. 1 Samuel capítulo 1, de 1 a 11. Acompanhe comigo essa leitura. Houve um homem de Ramataim, Zafim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eluí, filho de Tou, filho de Zufi, o Eframita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Este homem subiu à sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló. Estava ali dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdote do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava porção deste a Penina, a sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. A sua rival procurava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele, de ano em ano, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não come? E por que estás com o coração triste? Não sou eu
melhor do que 10 filhos, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto do pilar do templo do Senhor. Levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva, se não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Queridos irmãos, essa escritura que nós acabamos de ler, ela traz para nós lições profundas a respeito da oração. Quando nós oramos, alguma coisa acontece. Você pode dizer comigo? Diga comigo. Quando nós oramos, eu não ouvi, diga comigo. Quando nós oramos, alguma coisa acontece. Ana colocou a sua vida na oração. Aflita, humilhada, desprezada, ela recorreu a Deus em oração. Se Deus me der um filho varão, fez um voto, eu darei ao Senhor, e na sua cabeça não passará navalha. Era um voto do Nazireu. Interessante, quando Ana estava orando em silêncio, clamando a Deus, intercedendo a Deus, o sacerdote olhou para ela e julgou: Ana, para de tomar vinho, estás embriagada? E ela respondeu: não, meu senhor, eu estou aflita de coração. Ela estava orando, estava intercedendo, estava clamando, ela estava aflita. Amados, a oração, ela tem poder para libertar, poder para resolver problemas. A Bíblia fala que Estevão estava sendo apedrejado, estava sendo martirizado, a roupa ensanguentada, caiu morto. O jovem chamado Saulo correu, pegou a roupa de Estevão ensanguentada, mas Estevão fez uma oração: Pai, não imputes esse pecado. E aquela oração de Estevão fez efeito na vida daquele jovem chamado Saulo. Na estrada de Damasco, ele foi surpreendido com uma forte luz dos céus e uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Caiu do cavalo, sem enxergar nada, foi levado para uma rua chamada direita, na casa de um certo judeu. Deus revela a Ananias aonde Saulo estava. Vá orar por Saulo. Ananias recusa orar por Saulo. Mas Deus disse a Ananias: Ananias, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Não temas, vá. Meus irmãos, é impressionante quando Ananias chega na casa onde Saulo estava, cego, 3 dias sem comer, 3 dias sem beber, estava fazendo uma introspecção da sua vida preguiça, de perseguidor do Evangelho. Ananias entra e faz uma saudação: Saulo, irmão, Saulo, o Senhor me enviou para que tu recuperes a vista e seja cheio do Espírito Santo. E colocou as mãos em cima de Saulo, orou,
e Saulo passou a ver. A oração. Ana suplicou, jejuou, orou, e Deus abriu a madre, o seu ventre, e ela concebeu, e ela deu à luz a um varão, e ela entregou nas mãos de Deus. Você tem orado? Tem orado pela igreja, pelo seu irmão, pelo departamento que você faz parte, pela liderança, pelo conselho da igreja, pelos diáconos, pelos pastores. Você tem orado pela sua vida profissional, sua vida sentimental, o seu lar, os seus filhos. Quando nós oramos, alguma coisa acontece. A Bíblia também fala que um homem por nome de Neemias, ele estava exilado numa corte pagã. Ele era copeiro do rei numa corte pagã. Ele recebeu a notícia que Israel, o seu povo, estava na miséria, homens, mulheres, crianças. E ele, quando recebeu a notícia, ele recorreu a Deus em oração. O livro de Neemias, no capítulo 1, do verso 1 a 11, nós temos esse relato da vida de Neemias. Neemias, ele recorreu à oração porque, quando recebeu a notícia, ele caiu de joelho e, com um pesar profundo da alma, ele suplicou com jejum, lágrimas e oração. Nós encontramos no verso de Neemias, diz assim: esteja, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço de noite pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a minha casa, a casa do meu pai, temos pecados contra ti. Ele orou com firmeza, com convicção, confiando na oração que ele estava fazendo. Mas a Bíblia fala também que Neemias orou sem cessar. Orou a cada instante, a cada momento, a cada segundo, todos os dias. Orou sem cessar. Clamou a Deus. Ele pediu. A Bíblia fala também que ele orou em profunda humildade. Não era uma oração mecânica, oração vazia, mas uma oração do profundo do seu coração. Porque quando nós oramos com sinceridade, com convicção que Deus vai ouvir a nossa oração, ela chega no trono da graça de Deus. Mas Neemias orou também confessando os pecados do seu povo, dos seus antepassados, não só por ele, mas por aqueles que pecaram, deixaram uma herança maldita. Quantos filhos de pais crentes, fiéis, consagrados a Deus, que estão no mundo, estão debaixo da mão do maligno, e nós precisamos orar por eles. Neemias orava por ele e pelo povo, os seus antepassados. Neemias também, ele confessou os seus pecados e os pecados do seu povo. E diz a Bíblia que lembrou Deus das suas promessas. O verso 8 e o verso 9 de Neemias capítulo 1 diz assim: lembra-te da tua palavra
que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Verso 9. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e cumprirdes, então, ainda que o vosso rejeitado esteja pelas extremidades dos céus, de lá eu os ajuntarei e trarei para um lugar que eu tenho escolhido para ali fazer a minha obra. Oração. Meus amados, Ana orou, clamou, Deus ouviu o seu clamor. Jó orava de madrugada pelos seus filhos que estavam se banqueteando. Ele intercedia, ele clamava, ele orava. Nós precisamos de orar. A igreja no primeiro século orava, intercedia, houve um grande avivamento. Homens, mulheres, crianças, milagres aconteciam. Pedro e João tinham uma hora de oração, a hora nona. Diz a Bíblia que eles foram a hora nona na porta do templo chamada Formosa. Um mendigo estendeu a mão pedindo uma moeda, pedindo uma esmola. E a resposta dos homens de Deus: não temos prata, não temos ouro, mas o que temos te dou. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. O coxo passou a andar. Vivia esmolando há 18 anos na porta do templo. Saiu saltando, diz a Bíblia, glorificando a Deus pela cura que recebeu. A oração, você tem orado? Problema que vem afligindo a sua vida sentimental, pessoal, profissional, você tem orado? Você tem consagrado a sua vida em oração? Nós temos um culto, segundas, quartas e sextas de oração aqui. Bem pouca gente. Mas o pouco que vem, nós sentimos a presença de Deus. E eu quero aproveitar, para você que trabalha aqui no centro, nós temos segundas, quartas e sextas, de 7 a 8 da manhã. Há mais de 10 anos esse culto aqui. Oração. Sem oração não há poder. Sem oração não há avivamento. Sem oração não há milagre. Deus ainda cura, Ele é o mesmo. Curou no passado, cura ainda hoje. Através da oração, através da fé. Oração. Sem oração não há avivamento. Sem oração não há alegria. Sem oração não há salvação. Que nesta manhã, ao tomarmos o pão e o vinho, vamos tomar com fé, orando, intercedendo, para que este ato também seja um ato de bênção para nossas vidas também. E não esqueçam, oração. Quando nós oramos, alguma coisa acontece. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui para contar uma coisa interessante. Eu vou contar para a minha vergonha, mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu jogava futebol no clube pequeno, e chegou na primeira divisão também, aqui, América Futebol Clube, só tem a sede, na estrada do Arraial. Juventude sadia, alegria, bem-estar, muitos amigos, mas eu tive um momento de perder o preparo físico, perdi a posição que jogava e, desnorteado, família complicada, enveredei pelas drogas. Caía no meio da rua de tanto beber.
drogado. Fui internado 3 vezes no Sanatório Recife. Fica na rua Padre Inglês ali, junto do Seminário Batista. O último internamento, a minha mãe resolveu assinar um termo e me tirar do Sanatório Recife. Ela assinou um termo e me levou para casa. Ficou orando por mim, orava por mim. Oração de uma mãe. Quantas mães tem aqui presente? Levanta a mão. Pode levantar. Ore pelo teu filho, ore pelo teu esposo. Ore, não deixe de orar. Ela começou a orar por mim. Orava constantemente. Eu saía de casa, ia beber novamente, fazer arruaça pela rua, revoltado. E um santo dia, dia de sábado, era o dia que eu bebia mais na minha vida. Bebia que caía. E teve um sábado, quanto mais eu bebia, mas não fazia efeito a bebida. Quanto mais eu bebia, mas não fazia efeito a bebida. Eu voltei para casa cedo, angustiado. Quando eu cheguei em casa, a minha irmã disse: mas essa hora você por aqui, o que foi que houve? Fechei a porta do quarto. Caí de joelho. E fiz uma oração. Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Me tira dessa vida miserável. E adormeci. No dia seguinte era um domingo. Eu saí de casa, peguei um ônibus para vir para a cidade. Em vez de vir para a cidade, eu fui para Casa Amarela, terminal de Casa Amarela. Tomei errado o ônibus. Mas assim que eu desci, passou o irmão, chapéu na cabeça, com a Bíblia na mão. Eu perguntei: irmão, onde é a sua igreja? Ele disse: meu filho, a minha igreja é longe, mas aqui atrás do mercado, ela tem uma igreja. Eu subi atrás do mercado, Rua Santa Isabel. Lá vai eu, procurando uma igreja. Encontrei uma igreja batista. Me sentei no último banco, fiquei quietinho, ninguém me conhecia, bairro distante do meu. Assim que eu sentei, uma moça correu, uma magrinha com um caderno na mão, correu para tomar meu nome. Pronto, vai me levar para a polícia agora. Mas era a secretária da igreja. Tomou meu nome. E depois entrou o pastor para pregar a palavra de Deus. Tudo o que ele dizia batia na minha vida. Você que anda bebendo, drogado, eu digo: pronto, aquela moça foi dizer meu nome, pastor. Ela sabia da minha vida. Mas era Deus falando. Era o Espírito de Deus falando ao meu coração. Eu não deixei ele terminar, não, a mensagem. Eu digo: eu vou logo para frente antes que ele me chame. Porque tudo que ele diz é comigo. Meus irmãos, quando o pastor terminou o sermão, eu estava de pé na frente dele. Ele colocou as mãos sobre a minha cabeça e fez uma oração. Senhor Deus, liberta esses jovens das drogas. Cura estes jovens, liberta pelo poder do teu sangue. Naquela hora, eu senti cair, meu irmão, um peso da minha cabeça, da minha vida. Saí dali leve, alegre, feliz. Em resumo, aquela moça que foi tomar o meu nome, hoje é a minha esposa, a secretária da igreja. Fui batizado, entrei num coral, comecei a cantar, entrei no seminário para estudar a palavra de Deus. Esse que vos fala é fruto da oração.
Você tem orado? Você acredita na oração? Que Deus possa abençoar a cada um de vocês nesta manhã. Ao sair daqui, saia convicto que a oração que você faz, crendo na palavra de Deus, ela se cumprirá. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.